Olá, essa é a nossa quinta aula do curso de Sociologia. Hoje vamos falar sobre a questão da desigualdade social. Por que há desigualdade na sociedade? Você acredita que há oportunidades na sociedade para todos? Como se viu, as posições sociais são desiguais e se articulam, formando a estrutura social. Uma posição social faz parte de uma classe social alta, média ou baixa, dependendo de sua participação na riqueza, no prestígio e no poder. Nesse sentido, a classe de uma pessoa é a sua posição na estrutura social e tem grande significado para a pessoa. Qual o significado da classe social para a pessoa? Quanto mais elevada for a classe de uma pessoa, mais poder ou influência ela terá. A classe confere à pessoa prestígio, isto é, a pessoa será mais ou menos respeitada ou admirada pelos outros. A classe determina os privilégios da pessoa, se terá acesso à educação, à saúde, ao lazer, à cultura, definindo, enfim, suas oportunidades de vida, ou seja, sua qualidade de vida. A classe social implica também expectativas de papel, com quem a pessoa se casará, se vai fazer faculdade, qual será a sua profissão, bem como o seu estilo de vida, de tal modo que a classe social dá identidade à pessoa. Por fim, a classe da pessoa lhe inspira perspectivas, ou seja, sua visão de mundo, sua maneira de agir, refletem a sua classe social. Karl Marx vê a estrutura social de um modo diferente. Para ele, a sociedade reflete o modo da produção econômica. Assim, em sua visão, há apenas duas classes sociais: a burguesia e o proletariado. Ou seja, a burguesia é a classe proprietária do capital, terras, fábricas, tecnologia, etc. Enquanto o proletariado é a classe não proprietária dos meios de produção, a qual, para manter sua prole ou família, tem que vender o seu trabalho para a classe capitalista. Desse modo, com base no privilégio da propriedade, a burguesia explora e domina o proletariado. Tal como a classe, sexo e raça constituem também estrutura social. Ser homem ou mulher, branco ou negro, situa a pessoa em estruturas sociais, portanto, com poder, prestígio, privilégios, papel, perspectivas e identidade atribuídas por aquelas posições. Trata-se de estruturas sociais especiais, porque são relativamente fixas, ou seja, formam camadas, constituindo uma estratificação social na qual a posição da pessoa é definida pelo nascimento. E esta posição na estratificação social influencia também a colocação do indivíduo noutras organizações sociais. Por exemplo, na empresa, você tem a função de gerência, que é muito mais masculina, enquanto a função de secretária é muito mais feminina. A estratificação social relaciona-se à mobilidade social. Uma sociedade é mais ou menos aberta dependendo da mobilidade social. O que é mobilidade social? A mobilidade social é a possibilidade ou a mudança da posição social dos indivíduos numa estrutura social, de um status para outro ou de uma camada para outra. A mobilidade social pode então ser vertical ou horizontal. A mobilidade social horizontal ocorre quando, por exemplo, o indivíduo muda de profissão ou de religião, mas continua na mesma camada social, com o mesmo modo de vida, o mesmo padrão de vida. A mobilidade social vertical, por sua vez, ocorre quando a mudança de posição social significa também uma mudança de classe social, ou seja, há uma subida ou descida na hierarquia social, conforme a participação da nova posição social na hierarquia das classes,
levando em conta sua participação no poder, no prestígio e nos privilégios, de modo que há mobilidade social vertical ascendente ou descendente. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, na primeira década do século XXI, cerca de 40 milhões de brasileiros saíram da pobreza, ingressando-se na chamada classe média. Ou seja, houve uma mobilidade social vertical ascendente. O índice Gini, que mede a desigualdade de renda, caiu de 0,59 para 0,54, ou seja, reduziu-se a desigualdade entre ricos e pobres no Brasil. Apesar da redução da pobreza, da redução da desigualdade, o Brasil continua sendo um dos países de maior desigualdade social do mundo. Enquanto os 40% mais pobres vivem com apenas 10% da renda nacional, os 10% mais ricos vivem com mais de 40% da renda nacional. Então, à luz do estudo realizado, poderíamos perguntar por que temos dificuldade de perceber de modo crítico o quadro da desigualdade social. Segundo Joel Sharon, 4 razões impedem as pessoas de verem a desigualdade social de maneira mais crítica. Primeira, as pessoas são ensinadas desde cedo que todos na vida têm oportunidades iguais. Segunda, as pessoas assistem a outras pessoas melhorando relativamente o seu padrão de vida. Terceira causa, com o crescimento industrial, a posição de quase todos melhorou com relação à posição de seus pais. E por fim, a quarta razão está no fato de a desigualdade social, apesar de sua gravidade, ser facilmente ocultada, porque os extremos da pobreza e da riqueza constituem mundos sociais bem distintos e separados um do outro. Bem, vimos aqui 3 conceitos sociológicos que se correlacionam: desigualdade social, estratificação social e mobilidade social. Por hoje é só. Até a próxima aula.